Nós estamos falando porque nós nos opomos à MCC, a música cristã contemporânea. Lembra-se, não é músicas que são criadas hoje ou compostas hoje com compositores modernos. Não, se for alguém que segue os princípios da palavra de Deus, que produz uma música segundo os padrões, né, que refletem os princípios da palavra de Deus, amém. Nós queremos compositores contemporâneos, mas MCC é um movimento, eu vou explicar um pouquinho mais, os irmãos já sabem, mas é só para lembrar de uma coisa, temos que nos lembrar de uma coisa: só porque pessoas falam de Jesus, ou do Evangelho, ou do Espírito Santo, não quer dizer que a gente vai aceitando tudo que eles vão falando e abraçando tudo, porque eles falaram o nome de Jesus. A Bíblia deixa isso bem claro em 2 Coríntios 11:4, e ele se preocupava com a igreja em Corinto, porque era uma igreja extremamente carnal, cheia de problemas. Ele ficou preocupado com o que eles tinham no coração, e ele disse: porque se alguém, ele falou para essa igreja, for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então ele estava preocupado, eles estavam aceitando outro Jesus, outro evangelho, outro Espírito, e nós temos que saber qual que é o correto, qual que devemos seguir. Paulo também disse que nós devemos discernir os Espíritos, né? Examinar os Espíritos. Como saber? Nós só temos uma maneira de saber, irmãos, é esse livro aqui. Como podemos discernir o Espírito de Deus, de outro Espírito? Vai para João 16, versículo 13. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então ele é chamado, o Espírito Santo, também chamado o Espírito de verdade, e ele nos guia em toda a verdade. Então a primeira forma de nós discernirmos o Espírito de Deus, ele é o Espírito que sempre vai exaltar a verdade, e nós temos a verdade na palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando o Espírito Santo está atuando, quando ele tem liberdade no nosso meio, nós vamos ver Cristo exaltado. Ele veio para exaltar Cristo, glorificar a Cristo, a palavra dele e a verdade da palavra de Deus. Então essa é uma maneira de saber, pela verdade, em espírito e em verdade nós devemos o adorar. E a segunda maneira de saber, Efésios 5:9, entre outros, né? Mas esse não é um estudo extenso sobre isso, mas o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Então nós vamos discernir o Espírito de Deus, de outros Espíritos por aí fora, por ver, né, se a verdade está sendo exaltada e o que está sendo ensinado. Nós vamos medir pela palavra de Deus. E também o Espírito Santo é um espírito de justiça e santidade, ele chama-se o Espírito Santo. Então nós vamos ver quando ele está atuando, quando ele tem verdadeira liberdade no nosso meio, nós vamos ver santidade, nós vamos ver o que é correto, o que é justo, justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto muito daquele versículo que o pastor cita muitas vezes, Isaías 8:20, há lei e há o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Então é muito simples, é assim que nós discernimos o Espírito Santo. E tem uma batalha hoje pelas mentes e corações de nossos jovens, de nossas igrejas. Tem igrejas que creem na palavra de Deus como a nossa. Satanás quer o nosso coração, ele quer as nossas mentes. Nós já mostramos no primeiro curso como ele usa a música para isso. Ele muda completamente nossa filosofia, nosso pensamento pelo tipo de música que entra em nossas igrejas. Como eu disse, a música está no centro dessa batalha. Se ele conseguir entrar com a música que ele quer nessa igreja, ele já atinge nosso coração direto. Ele até passa por nossas mentes e vai direto para o coração.
E acaba mudando nossa mente, nossos pensamentos, nossa filosofia, a nossa posição através da música, só. Não esquece as palavras, estou falando da música, o som, o tipo de música. Pessoas podem dizer, a Bíblia não proíbe MCC. MCC é esse movimento de música cristã contemporânea, ou aqui no Brasil chama-se música gospel. A Bíblia não proíbe. Eles falam assim, mostra um versículo aqui que fala, não toqueis, não ouvireis música gospel, né, etc. É isso que eles vão dizer. Se você vai falar isso, então a música também não proíbe drogas, nem fumar. A Bíblia não fala nada sobre tabaco, sobre nada de drogas. Só que Deus nos deu uma mente para nós vermos o que essas coisas fazem, como elas viciam, como elas nos prejudicam. Nós podemos, com a música também, nós sabemos como ela vicia e que efeito elas têm, por estudar, não pastores, porque hoje em dia pastores até dizem cada coisa, por estudar o que músicos dizem, os próprios músicos que estão produzindo essas músicas, sociólogos, né, cientistas sociais, o que eles dizem sobre a música, como mudou a nossa sociedade. Sabe o que acontece, irmãos? Vocês não acompanharam a história disso. Alguns nasceram recentemente, né, e já pularam já no fogo, né? Não sabem, o pastor acompanhou um pouco da mudança de décadas passadas, de 50, 60, e como que a música mudou na sociedade. Como que jazz, que era uma música da subcultura, né, de baixo padrão, de repente entrou nas casas, foi um choque na época. Os irmãos não viram isso, nós só estamos acostumados com esse tipo de música. Tinha épocas na década de 40 que nem esse tipo de música, ou antes, né, que nem existia em casas decentes. Os irmãos não viram a mudança. Daí essa música, esse tipo de música foi tomando conta da nossa sociedade e transformou a nossa sociedade. Vocês não imaginam o que pessoas pensam, o perigo que nós estamos na sociedade hoje em dia, irmãos. Pelo pensamento, esse mundo está cada vez com um pensamento mais deturpado, né? A gente vê o espírito do anticristo tomando conta de tudo, né? Da política, das igrejas, de tudo. A gente vai falar mais sobre isso. A Bíblia não proíbe, mas nós temos uma mente, nós sabemos como que essa música comunica, e nós aplicamos a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, capítulo 3 e capítulo 4 fala sobre a apostasia dos últimos dias, que vai estar dominando as igrejas e o mundo cristão. O pastor ensinou sobre as parábolas misteriosas, domingo. Nós sabemos qual direção esse mundo vai tomar, sabemos que temos que tomar cuidado. Por exemplo, em 2 Timóteo 4, versículo 3, fala, porque virá tempo, e já está aqui, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Quer dizer, eu não sei exatamente, eu ia até pesquisar, esqueci. Em inglês diz, ouvidos coçando. É isso que dá ideia para vocês de comichão nos ouvidos, né? Estão coçando os ouvidos, né? Ele está coçando, eles querem que você coça, né? Onde está coçando. Comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Eles não vão escrever a sã doutrina. Eles querem doutores que eles vão amontoar para si, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então esse cristianismo aqui que ele nos avisa, é um cristianismo que nos ensina a viver conforme as nossas próprias concupiscências, mas que está tudo bem, você está andando perto de Deus, não tem problema, você pode fazer como você quiser, viver conforme os seus desejos carnais, que você ainda está perto de Deus. Diz no capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eles têm aparência de piedade, eles falam de Jesus, do Espírito Santo, do Evangelho, eles têm Bíblias, têm igrejas, mas nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que ter certeza que nossas práticas são de acordo com as Escrituras, de acordo com a verdade, não só porque alguém diz Jesus ou Espírito Santo, nós temos que examinar. Por que nós somos contra a MCC? Nós já falamos, só vou repetindo, música MCC, nós já falamos, eu vou só passar rapidinho, é construída na mentira de que música é neutra. Pode usar qualquer tipo de música para adorar um Deus santo, porque música é neutra. Só as palavras que vão determinar se é boa ou ruim. De forma nenhuma.
Um exemplo simples disso, nós já falamos, se você vê alguém dançando samba, a forma que eles dançam, a maneira que eles dançam, a forma que o corpo deles reage é por causa do tipo de música, o tipo de ritmo que samba, eles jamais vão dançar com o hino que nós vamos cantar hoje. É mentira, música não é neutra, mas eles falam isso para trazer a música mundana, sensual, descrita como sexual, com toda a sua filosofia rebelde e anti-Deus para dentro das igrejas. Por isso que eles falam que música é neutra. A Aline pegou isso para mim da Wikipédia. Música cristã contemporânea é um gênero musical caracterizado, MCC, por isso que eu falei, é uma filosofia, um movimento. É uma música caracterizada pelo uso de ritmos pop e rock, que são os mesmos ritmos que nós vimos no curso de música que o mundo descreve como rebelde, sensual, sexual, com letras de temática cristã. Então essa que é a música MCC. Pode ser considerado um segmento da indústria musical secular. É sim, claro que é. Uma vez que utiliza métodos seculares de gravação, produção, distribuição e divulgação. Nós vimos que as grandes produtoras de MCC são do mundo, seculares. É onde está grande parte do dinheiro deles. Embora cantores, produtores e distribuidores não vejam tais atividades como uma forma de entretenimento, mas é. Utilize-se linguagem popular, MCC, em detrimento da linguagem refinada comum a hinos cristãos mais antigos. E nós já falamos também até sobre as palavras que não são palavras bíblicas. No Brasil, a música cristã contemporânea é conhecida também como música gospel, apesar da diferença existente entre este gênero e a música gospel tradicional. Esse é um artigo sobre a Aline Barros, a rainha do auditório. Homens de ternos, disse o jornal. Alinhadinho, e mulheres de saia comprida e cabelo preso. Estou exagerando também, né? Pelo menos depende da igreja, né? Todos com a Bíblia debaixo do braço, cantando barulhentos hinos de louvor com vozes potentes. Eu não sabia que a gente cantava assim, né? Mas, né? Que eles estão nos escrevendo. Essa costumava ser a imagem da música evangélica no Brasil. Porém, esse cenário mudou imensamente e a música gospel é hoje o segundo gênero musical mais vendido no país. Então, é isso que nós estamos dizendo sobre música gospel. Lembre-se, irmãos, música comunica independentemente das palavras. Nós provamos isso por 16 lições, né? E nós sabemos disso. Por que nós nos opomos à MCC? É baseado na mentira que música é neutra e também MCC é mundana. Esse é um livro sobre a história do rock and roll conhecida. Diz que música rock sempre carregou consigo a semente do proibido. Essa é uma biografia sobre rock. O rock da década de 50 sempre incitou as pessoas a fazerem o que quisessem, mesmo que isso significasse quebrar as regras. Ted Nugent, esse é um roqueiro também conhecido, diz que rock é a celebração total do físico. Então é óbvio, se cristãos estão usando essa música e trazendo para dentro da igreja, para a vida deles, eles são mundanos. Isso não há dúvida. Nós já provamos isso pela própria boca deles. Eles amam a música do mundo também. A música deles é do mundo, o tipo de música, mas eles amam também compositores profanos do mundo, imitam a música deles, o estilo de vida deles, e o som é o mesmo. Se o som é o mesmo, a música é a mesma. Lembre-se disso, a música é uma comunicação. MCC é ecumênica, nós falamos na semana passada. É a arma mais poderosa de Satanás para formar uma igreja mundial, apóstata, né, a grande prostituta de Apocalipse, liderada pela grande prostituta de Apocalipse, que seria a igreja dos últimos tempos, né? Quando Jesus voltar, é essa igreja que vai estar na terra, dominando, uma igreja universal. Isso é antibíblico, isso é espírito do anticristo, e o MCC é a música do ecumenismo. Se sente muito bem, aliás, é onde se sente bem, é onde surgiu, nós vamos mostrar isso. Dan Moen, vocês têm que prestar atenção em alguns desses nomes, porque acreditam, né? Alguns perguntaram, a gente vai falar sobre o Brasil, nós estamos falando sobre o Brasil. Aliás,
nós temos, a Aline me ajudou a montar uma série de slides que eu só vou rapidinho mostrar sobre cantores gospel do Brasil. É a mesma coisa, mas você pode acreditar, eles estão completamente ligados a esses grupos que nós estamos falando, a essas editoras. Integrity Music, a gente vai falar sobre Maranatha Music, vamos falar sobre Vineyard Music, etc. É completamente ligado com o mundo gospel do Brasil. Eles são não farinhas do mesmo saco, eles são do mesmo grupo. Presta atenção nesse Integrity Music, esse Dan Moen é um pentecostal radical, de cair no chão, bagunça, falarem, entre aspas, línguas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Descobri que a música de adoração contemporânea transcende qualquer denominação. Hoje os muros estão caindo. A história do Diante do Trono aqui no Brasil, só vou dar uma palhinha, não posso falar essas palavras, né? A história do Diante do Trono, eu peguei do site deles, ontem à noite mesmo. Nesse mesmo ano, estavam falando sobre a história deles, mais sonhos foram realizados. A gravadora International Integrity Music, que acabamos de citar aqui, né? Ok? Convidou o ministério para gravar em português 2 CDs já conhecidos. Shout to the Lord, gravado em inglês pelo ministério australiano Hillsong. Presta atenção nesse nome, Hillsong. E o álbum Shalom Jerusalém com Paul Wilbur. Darlene Zschech, do Hillsong, ela é a líder de música de adoração lá em Austrália, desse movimento Hillsong. Presta atenção nesse nome, Hillsong. Há um novo som e uma nova canção sendo proclamada pela terra. É o som de uma igreja unificada. Esse é o ecumenismo, irmãos. Se você estava aqui a semana passada, você vai saber que isso é anti-Deus, anti-bíblico, é do anticristo, na verdade. Phil Driscoll disse: música é o poder de Deus que Deus usa para transcender todas as denominações. E nós vimos também, né, que a Igreja Católica concorda, gosta e diz: música pode ser um instrumento em prol da unidade cristã. Papa João Paulo II, eu mostrei um vídeo semana passada do atual Papa chamando as igrejas para se unirem em um só. E MCC falei que é mundana, é ecumênica, e agora vamos falar que é carismática. Carismática. Música cristã de estilos contemporâneos, tipo jazz, daí foi piorando, eles são da mesma linha, mas aí entrou rock e outros tipos de música, começando com jazz, começou a entrar em nossos tipos de igrejas não carismáticas, só em décadas recentes. Mas esse tipo de música fazia parte do mundo carismático desde o começo. Aliás, foi um movimento pentecostal carismático que deu origem ao MCC. Eu vou mostrar isso hoje, rapidinho. Uma história sobre esse movimento carismático. Eles dizem: pouco depois do seu surgimento, em 1901, o pentecostalismo sentiu intuitivamente que o sucesso viria através da música emocionalmente carregada. Eu vou falar alguma coisa para os irmãos: tira essa música deles, acaba o movimento. Eles não conseguem produzir o clima que querem produzir sem o tipo de música que eles precisam. O primeiro padrão foi jazz. Falando dos anos de 1901 a 1914, Howard Goss disse: sem ele, né, falando sobre o jazz, o movimento pentecostal nunca poderia ter feito incursões nos corações de homens e mulheres como o fez. Alguns aqui podiam estar envolvidos em movimentos de pentecostais no passado. Vocês nem sabiam que tipo de música às vezes eles estavam tocando, que tipos de ritmos, mesmo sem bateria. Os CDs que eram produzidos, todos inicialmente saíram do mundo pentecostal. Nós já vimos que nessas conferências ecumênicas, carismáticas, a música dessas conferências é a MCC, e tem que ser. O movimento pentecostal, alguns aqui já estudaram, né, sobre
a origem do pentecostalismo. Surgiu no começo do século de 1900. Foi fundada por William Seymour, numa missão na Rua Azusa. Quem já ouviu falar da Rua Azusa? Em Califórnia. Alguns aqui que já estudaram o pentecostalismo. Foi uma bagunça total, uma grande bagunça. Eles falavam que foi uma volta, né, aos dons carismáticos do livro de Atos, mas de fato não foi um espírito estranho, não tem nada a ver com a palavra de Deus. As línguas que eles falam, irmãos, não é as línguas da palavra de Deus. As línguas da palavra de Deus, alguém que nunca estudou uma língua falava e era entendido, era uma língua conhecida por todos, como nós vemos em Atos capítulo 2, se necessário interpretada, mas muitos ouviam na sua própria língua. Esses eram os dons, eram dons de sinal, era algo extraordinário e tinha uma função especial. Não, jamais a bagunça e a confusão que nós vemos nas igrejas, que Deus não é o Deus de confusão. E esse foi uma grande confusão. Não tinha ordem no culto, todo mundo falava, gritava, crianças, jovens, homens, mulheres, contrário à palavra de Deus, caíam no chão, tremiam. Tinha problemas graves, a gente não vai entrar na história de tudo isso. Um homem uma vez ficou tremendo tanto no chão que eles precisavam chamar os bombeiros. E ele chegou e tentando levar o homem fora, o homem falou: não, me deixa que esse é o poder de Deus. E ele disse, esse policial, o bombeiro disse, se é o poder de Deus, ele te deu uma tremedeira dos diabos. Eles praticavam o cair no espírito, como pessoas caíam como se fossem mortos. É interessante notar, isso não é uma coisa estranha para nós, todo mundo é suscetível, mas para alguém que tem uma doutrina dessa é muito estranha. O fundador deles, William Seymour, que pregava que a cura estava na expiação, quer dizer, você aceita Cristo, além de você ser salvo eternamente. Nós cremos que a cura está na expiação, irmãos, mas a cura completa e física vai ser quando tivermos corpos glorificados um dia, né? Não com esses corpos aqui corruptos ainda. Mas ele cria que a cura era para agora, na expiação, só que ele morreu, ele estava muito doente, grande parte da vida adulta dele, e morreu aos 52 anos de idade. Então, para alguém que pregava isso, não batia muito a mensagem com o que aconteceu com ele. E até na própria missão, eles deveram dinheiro, acabaram entrando em falência e tudo mais, então nem deu bom testemunho perante a comunidade. Mas desse movimento da Rua Azusa, esse foi o começo do pentecostalismo. Desse movimento saiu muitos dos líderes, aliás, os primeiros líderes da Assembleia de Deus e de outras denominações pentecostais, vieram para o Brasil logo depois dessa época, infiltraram igrejas batistas e dividiram igrejas batistas. Foi esse o começo da Igreja Assembleia no Brasil. Daí esse foi o começo do pentecostalismo. Seria uma grande história, mas na década de 1960, daí o espírito do pentecostalismo se tornou ecumênico e se espalhou em todas as denominações. Nós chamamos isso do movimento carismático. 1960 para frente, na década de 1960. Basicamente, quando a gente fala movimento carismático, é o braço ecumênico do pentecostalismo. Quando a gente fala ecumênico, unindo todas as igrejas de todas as denominações em uma só. Começou em 1960 com a explosão de línguas numa igreja episcopal lá em Califórnia, a igreja de São Marcos, em Califórnia. Depois disso, o movimento se espalhou para luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, enfim, hoje em dia até mormons e testemunhos de Jeová, de todas, até seitas, todos estão envolvidos hoje no movimento carismático. Pode ter certeza que essa é a arma que Satanás mais está usando do que qualquer outra para construir a sua igreja mundial. É um espírito do anticristo, irmãos, não é o Espírito Santo. Você está falando, todo mundo envolvido nisso é perdido? Não estou dizendo isso, eu não sei todas as situações, mas o movimento não é de Deus. Pode ter certeza disso. Em 1967, o espírito do movimento carismático entrou na Igreja Católica Romana.
E em 1975, 20 mil católicos carismáticos viajaram para Roma para receber a bênção do Papa Paulo VI. Então já está em todas as denominações, inclusive a Igreja Católica. O pentecostalismo tomou conta de todas as denominações, e você pode ter certeza que isso não é um movimento de Deus, do Espírito Santo, da verdade, porque não tem nada a ver com a verdade. O que eles praticam não é a verdade. Você fala, como você sabe disso? Pela palavra de Deus, vamos conversar. Vamos mostrar o que a Bíblia diz sobre essas práticas que são totalmente antibíblicas. E interessante que esse espírito carismático não fez essas pessoas saírem da Igreja Católica. Aliás, fez eles católicos mais fervorosos, mais devotos a Maria como mediadora, né, como uma falsa deusa, porque isso não existe na Bíblia, Maria como mediadora. Mais devotos do Papa do que nunca. Você pode ter certeza, se você vê um católico carismático, eles são os mais radicais. Esse movimento não é de Deus, não é o espírito da verdade, da santidade e justiça que nós vimos no começo. É um outro espírito. E você pode ter certeza que o MCC, Música Cristã Contemporânea, está bem no centro de tudo isso. É a alma desse movimento carismático. E a grande maioria dos músicos de MCC influentes são carismáticos. E se não são, que a grande maioria é, mas se não são, eles são simpatizantes e participam juntos de qualquer jeito. De fato, eu vou falar agora onde começou o movimento MCC. O movimento MCC começou com um movimento chamado The Jesus People, o povo Jesus. Esse Jesus Movement, eu peguei aqui em português, nossa grande enciclopédia chamada Wikipedia, né? Jesus Movement, movimento de Jesus, ou ainda Jesus People, foi um movimento cristão estabelecido em oposição ao movimento hippie. Em oposição, mas era a mesma coisa. Pois o mesmo tinha uma filosofia de que uma pessoa vive em paz e amor a partir de drogas e sexo praticados de modo livre. O Jesus Movement dá início ao quê? Rock cristão e a música cristã contemporânea, que contava com bandas como Petra, Barry McGuire, Love Song, Second Chapters of Acts, All Saved, Freak Band, Servants, Striper, Resurrection Band, Phil, etc, etc. Então essa é a origem. Vocês podem ter certeza que o fundamento desse movimento do Jesus People, Jesus Movement, não é bíblico. Começou com falsa profecia. O fundador desse movimento, o nome dele era Chuck Smith. Ele é conhecido hoje como o pai da adoração contemporânea, o pai do MCC também, né? A mesma coisa. Ele começou uma capela chamada Calvary Chapel, uma igreja, né? Baseada numa falsa profecia. E a igreja estava indo ok, mas logo apareceu alguém na porta dele, que teve uma conversão. O nome dele é Lonnie Frisbee. Frisbee, né? Parece aqueles discos chamados Frisbee, né? Lonnie Frisbee. Ele teve uma conversão, ele viu Jesus quando ele estava sob a influência de LSD. Ele saiu dessa experiência de LSD cristão. Essa foi a conversão dele, é o testemunho dele. A esposa de Chuck Smith teve uma profecia, entre aspas, que Deus iria usar Frisbee em um grande avivamento, e eles convidaram Frisbee a ensinar imediatamente. É um neófito, né, que a Bíblia proíbe, mas ele já estava, já no próximo domingo, ensinando lá. Numa biografia sobre esse movimento, diz que Frisbee e Smith, uma história sobre esse movimento, diz que Frisbee e Smith foram o dinamite que fundou o Jesus Movement. Frisbee foi o nitro para a glicerina do Smith. Esses dois causaram uma explosão naquela época. Frisbee, ele teve uma visão que Deus iria usar para liderar milhares de jovens, ainda quando ele estava sob efeito de drogas. Aliás, ele nunca largou as drogas na vida dele, nem o estilo de vida dele. Eles batizaram, depois disso, milhares de hippies, só que esses hippies, eles mantiveram o cabelo comprido deles, que é uma vergonha, a Bíblia diz, é uma vergonha para o homem ter cabelo comprido, roupas imodestas,
rock and roll, o espírito de festança, eles não largaram nada disso, eles continuaram com esse mesmo movimento hippie, dentro, entre aspas, da igreja. Em vez de renunciar à sua antiga música, que é suja, carnal, diabólica, sensual, como o próprio mundo diz, os próprios roqueiros falam que é, rebelde, eles usaram o rock and roll para criar o rock cristão. Daí eles zombavam, além disso, eles zombavam e criticavam qualquer pessoa que não gostava. Esse foi o Jesus Movement. Continuavam com as mesmas músicas, os mesmos estilos de vida. Naquela época havia muitas igrejas, irmãos, que não gostavam. Muitas. Pode ter certeza que todas as igrejas do nosso tipo jamais aceitariam uma coisa dessa. Eu vou falar, e essa atitude de não me diga como viver, eu faço o que eu quiser, é uma atitude de rebelião. A Bíblia chama a rebelião, irmãos, de pecado, de feitiçaria. E vem junto com essa música, rock. O cabelo deles demonstrava essa rebelião contra a sociedade, contra as normas de uma sociedade justa e decente. Eles escutavam esse tipo de filosofia de eu escuto qualquer música que eu quiser, eu me visto como que eu quiser, ninguém vai me julgar. Essa é uma atitude de rebelião, uma atitude que a Bíblia chama de pecado, de feitiçaria. E sempre fez parte integral desse movimento de rock cristão, de MCC. Eles zombavam de igrejas batistas, fundamentalistas, separatistas como a nossa. Eu poderia dar muitas e muitas citações sobre isso. Vou dar só uma, do Michael W. Smith. Você pode não conhecer, mas tem jovens aqui que já conheceram, já falaram comigo. Tem pessoas aqui que conheciam, né, esse Michael Smith no passado. Você sempre terá essas pessoas super ultra conservadoras que dirão que você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode beber, não pode fumar. É uma forma bem bizarra de se pensar, é verdade, bem bizarra, né? Forma que ele pensa bem bizarra. Se nós vamos falar sobre o Espírito da verdade, é isso que ele nos ensina a pensar. Em Salmo 119, 128, por isso estimo todos os teus preceitos acima de tudo, como retos. Todos os seus preceitos, acerca de tudo, como retos. E odeio toda a falsa vereda. Esse é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade também está descrito em Efésios 5 e 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Esse é o Espírito da verdade. Mas Frisbee, ele realizava sinais e maravilhas, entre aspas não, ele realizava sinais e maravilhas, mas eu vou falar sobre isso, especialmente imposição das mãos para que pessoas caíssem no Espírito, e outras práticas pentecostais, e sua presença fazia com que multidões caíssem em convulsões no chão. Homens, mulheres, crianças começavam a tremer no chão. Quando ele entrava nas reuniões. Entre os convertidos de Frisbee, convertidos entre aspas, porque eu vou dizer alguma coisa, se a gente tivesse tempo, a gente podia continuar a história. Muitos desses cantores que a gente vai falar, mais para frente eles entraram em heresias e já estavam, né, mas piores. Tem uma que é lésbica, homossexual, e produz música lésbica para Jesus, etc, etc, etc. Irmãos, o fruto desses movimentos é anti-Deus. Entre os convertidos de Frisbee estão incluídos os fundadores do movimento de adoração contemporâneo, como por exemplo Love Song, Children of the Day e outros. Até o começo da década de 70, o Calvary Chapel, lembra essa igreja, esse grupo de igrejas depois? Calvary Chapel era o lar de 10 ou mais desses grupos musicais. Depois, em 1980, eu peguei essas imagens de um vídeo na internet contando a história sobre eles. Então a gente poderia falar muito mais. Em 1980, Frisbee se juntou a John Wimber, do movimento Vineyard. O pastor conhece todos esses movimentos que a gente está falando, né?
infelizmente, né? Wimber estava buscando sinais, mas nada acontecia na igreja dele, até que o Frisbee veio. Que nós estamos na década de 80 agora. A primeira noite que o Frisbee veio para a reunião deles, pessoas caíram no chão e começaram a tremer e falar em línguas. Irmãos, não são línguas da Bíblia. Nós já falamos e vamos repetir, as línguas bíblicas eram pessoas que receberam do Espírito Santo um dom extraordinário, com uma função especial, nós já estudamos sobre isso. Era uma língua conhecida por pessoas como inglês, português, japonês, era uma língua conhecida, era um sinal, especialmente para judeus incrédulos, e devia ser feito em ordem, porque Deus não é o Deus de confusão. As mulheres não poderiam exercer esse dom na igreja, na assembleia. É totalmente antibíblico que a gente vê hoje, irmãos. Esses não são línguas, essa é uma coisa ou inventada ou diabólica, uma ou outra, escolhe. Ou é do diabo ou eles estão imitando. Eu acho que é os dois, uma mistura disso. Eu tenho vídeos que a gente não vai ter tempo de mostrar, mas igrejas que parece que estão cantando e dançando candomblé. E é candomblé. E eles entraram e começaram, eu vou falar uma coisa, nos últimos dias, irmãos, a gente vai ver mais e mais disso. E quando eu falei dessa igreja universal que vai estar aqui quando Jesus voltar, isso não é durante a tribulação que nós vamos ser tirados aqui, mas cada vez mais a gente vai ver a preparação dessa igreja, cada vez mais a gente vai ver menos igrejas como a nossa, porque Jesus falou, né, quando ele chegar, ele vai encontrar fé sobre a terra. Jesus avisou no fim da era, ele avisou sobre esse espírito de engano. Ele disse que surgirão, em Mateus 24, que justamente sobre esse trecho que ele fala sobre esses últimos tempos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos, os salvos. Nós estamos vendo uma manifestação disso, vai ser pior ainda durante a tribulação. Então, essa igreja de Calvary Chapel e depois a igreja de Vineyard cresceram tanto, eles se tornaram, na verdade, associações de milhares de igrejas, conhecidas como Calvary Chapel e também como igrejas de Vineyard. Calvary Chapel fundou a produtora Maranatha Music, é a primeira produtora de MCC. E John Wimber começou o Vineyard Music, que também é muito influente no mundo de MCC. O John Vineyard Music, esses são dois grandes produtores da música de MCC desde o começo. Esse Lonnie Frisbee, eu falei já que ele continuou com o estilo de vida dele, continuou a usar drogas, continuou a praticar homossexualismo. Ele ia para a balada no sábado e pregava domingo na igreja. E ele morreu de AIDS em 1993, aos 43 anos de idade, de acordo com o estilo de vida dele. O funeral de Frisbee foi realizado na Catedral Crystal Cathedral. Não vamos nem entrar nisso, mas é uma igreja herege. Hoje, inclusive, essa catedral pertence à igreja católica. Então ele está enterrado lá. E este é o início do movimento MCC. Esse movimento de MCC é carismático. Sempre apoiou, sempre fez parte, originou, aliás, o movimento carismático, pentecostal carismático, originou o movimento MCC, Música Cristã Contemporânea. Eles andam juntos. Inclusive, o movimento Latter Rain Movement, é o movimento da chuva serôdia. Esse é o aspecto mais radical do movimento carismático. Eles representam o movimento carismático mais extremo, a parte mais extrema, o elemento mais extremo da música carismática do movimento. Mas eles são todos amigos.
Eles se dão muito bem. A música desses artistas, né, que participam do Latter Rain Movement também são publicados por Integrity Music, que nós falamos, Maranatha Music. Eles são uma grande família, eles todos estão em um espírito. Eu vou mostrar, David, mostra o vídeo 1, vocês vão ver um pouquinho do espírito dessa música de MCC. Só vou mostrar esses 2 vídeos e a gente vai terminar. Vocês vão ver o que produz, o que está envolvido nesse mundo MCC. E uma é bem conhecida no Brasil, Diante do Trono. Something. Wait till they come to Boston. Toronto. Leave us to ourselves. Don't leave us to our foolish thinking. Lord, we want all that you have, all that you have. Yes. And Lord, if it blows our little minds, let them be blown. Father, we want all of what you have, all of what you have. We thank you. Hallelujah. Isso parece possessão, na verdade, é bonito. Esse não é o Espírito Santo de Deus, irmão. Lord just reminded me of the old hymn where he leads, I will follow. And he had a, God told me. Olha a música, eles estão dançando, tá? And on, I don't know if he's here tonight, but he'll know. Balançando, lá pra cá. Howling at the moon. And the Lord said to me, will you howl for me? I said, don't ask me to do that, Lord. He said, if I ask you, will you do it? He said, if I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there? So, Ana Paula Baladão recebe a unção do leão e caminha como uma leoa. Sou evangélico do grupo Diante do Trono. Está caminhando como leão. Tira essa música e quero ver se ela vai estar fazendo isso. Sem falar de outras coisas que nem sei que tem. porque o leão! Ah, o leão! Como morto! Que não abriu a boca! Oh, diante dos seus tosquiadores! Diante dos seus tosquiadores! Ok, David.
Mostra rapidinho, só uma parte do próximo vídeo. Esse próximo vídeo é a líder de adoração de Hillsong, da Austrália. O nome dela é Darlene Zschech. Ela ensina sobre visões, sonhos, línguas. Quero que você note o efeito da música, o poder da música, sem falar da aparência do mundo total, né? Everyone good? Yeah? I've asked a dear friend to come tonight, help us lead worship. Beautiful to have you with us. Can I just somewhere of a refuge and strength, let Him be bread, all that I am, never cease to work. Every mountain mount and the seas roar at the sound of Your name. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, for You are As pessoas estão falando que eles estão tendo uma experiência com Deus. Vocês podem ter certeza de alguma coisa, irmãos. Eles estão tendo uma experiência sensual, um impacto físico forte que o mundo descobre, que o mundo descreve, mas não só sexual, sensual, mas sexual. Então falam, teve eu senti o Espírito de Deus. A gente vai falar mais sobre como você tem um relacionamento com o Senhor. E não é de uma forma mística, a gente vai falar isso semana que vem. Isso é produzido pela música deles, poderosíssima. Essa música cria essa atmosfera, as luzes abaixadas, mexendo com as emoções, né? Os líderes iluminados com várias cores. E essa música, pode ter certeza, até aquele vídeo anterior que nós vimos, essa música que está bem no centro de tudo isso. Você tira aquela música, fica meio difícil fazer uma coisa dessa. A música produz o clima, prepara as pessoas para aceitarem uma coisa dessas, é muito poderosa, é sensual. Essa música, a gente vai falar sobre os elementos dessa música, consiste de síncope pesada, de dança que mexe com o corpo de uma forma sensual, sequências de acordes que não se resolvem, isso é uma outra coisa, distorção eletrônica para criar uma atmosfera mística, de tensão, técnicas de voz sensual, repetição. Você tira essa música, acaba o movimento. E Integrity Music saiu do movimento carismático, o Maranatha Music, esses movimentos de ficar bêbado pelo Espírito Santo e cair no chão e rindo e tudo isso, esse do Don Moen, do Integrity Music. No Brasil, Vencedores por Cristo, Grupo Elo, Grupo Logos, todos tinham raízes pentecostais. E essa é uma das razões principais, entre todas, que eu rejeito MCC. Jamais a gente vai trazer isso para a igreja. Aliás, o debate sobre a música cristã de John Fisher, só vou ler essas duas frases dele. Há muitos músicos, ele disse, na MCC que acreditam que a Bíblia pode ser completamente questionada. E ainda permitimos que eles cantem nas nossas casas de nosso povo diariamente e sem advertência? Se você jamais permitiria um pregador carismático em seu púlpito, por que o deixaria cantar a seu povo? Não estou tentando taxar todos os carismáticos de incrédulos, mas nós certamente não os queremos como nossos professores.
Para manter a doutrina pura, devemos nos separar daqueles que ensinam doutrina falsa e nunca lhes conceder qualquer audiência em nossas igrejas e nem em nossas casas.